E os reflexos sobre os anúncios do governo americano continuam. O governo federal regulamentou as compras públicas simplificadas para redirecionar todo esse material de alimentos afetados sobre os 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos. Vamos entender melhor na reportagem de Aline Becht. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a medida provisória autoriza a União, estados e municípios a adquirirem frutas, mel, castanhas e pescados sem licitação, para programas como a merenda escolar e hospitais públicos. Um país como o nosso, que está tendo deflação de alimentos, é um país que não pode dialogar com nenhuma perda de alimentos. Nós não podemos aceitar nenhuma perda de alimentos. Então, nós vamos socorrer os produtores, eles terão todo o apoio do governo brasileiro, eles terão toda a ajuda das instâncias de governo municipais, estaduais, nacional. Já a carne bovina e o café ficaram de fora da lista por terem demanda em outros mercados. O ministro acredita que esses produtos devem ser retirados da sobretaxa pelos Estados Unidos. E nós acreditamos que eles vão, em algum momento, excepcionar o café e a carne, né? Porque aumentou o preço da carne nos Estados Unidos, eles passaram a fazer hambúrguer com carne de primeira, que eles faziam com carne de segunda, estão fazendo hambúrguer com carne de primeira, encarecendo o preço do hambúrguer, encarecendo o preço da carne. Tem outros mercados que quererão a carne brasileira. A carne brasileira é muito barata, de altíssima qualidade. Segundo Gustavo Assis, CEO da Asset Bank, a escolha de deixar o café e a carne de fora das compras governamentais é justificável. Ele destaca que 77% do café brasileiro é exportado, sendo os Estados Unidos um dos principais destinos. No caso da carne, quase metade da produção vai para a China e cerca de 12% para os Estados Unidos. Para ele, essa dependência dos mercados garante que os produtos tenham destino mesmo com as tarifas. No caso do café, de fato, nós entendemos que é bem provável que ocorra por parte dos Estados Unidos, né, a exclusão do café da lista dos produtos tarifados. E em um pior cenário, nós também entendemos que o Brasil tem condições de escoar essa produção, essa venda para outros países, ou seja, de tudo que o Brasil exporta hoje, dos 77% da sua produção, os Estados Unidos consomem 16%. Os outros dois países, se não me falha a memória, a Alemanha consumindo 14%, a Itália consumindo próximo de 10%, nós temos ou depois um pool de outros países que juntos consomem 60% dessa produção, ou seja, dividir ela em outros parceiros não seria um desafio. A portaria garante que a produção impactada seja adquirida pelo preço médio de mercado. Os programas sociais já têm recursos previstos no orçamento, o que, segundo o governo, evita a criação de novas despesas. Gustavo Assis explica que o impacto inflacionário da medida será pequeno, já que o programa foi planejado para absorver a produção excedente. Ele alerta, porém, que o redirecionamento das exportações para novos mercados pode levar tempo, dependendo de regras sanitárias e legais de cada país. É necessário, sim, um período de adaptação. E aí é muito característico, né? Eu posso ter um direcionamento da carne para o Egito, como nós dissemos recentemente, mas tem as questões legais, os acordos comerciais unilaterais já firmados com esses países. Então, de novo, há essa expectativa, é um fato concreto, porém ela tem de fato ela tem sim uma necessidade de ajustes. O governo segue negociando com Washington a retirada das sobretaxas e destaca que quase 700 produtos já foram liberados. Importante dizer que o Brasil em 2003 tinha 25% do seu comércio com os Estados Unidos. Agora, no começo desse século, o governo do presidente Lula trabalhou muito pela diversificação dos mercados. Hoje a gente vende 12% para os Estados Unidos. Desses 12%, menos de 4% estão sendo tributados nesse tarifaço. E nós vamos trabalhar para diminuir esse tamanho dos produtos que estão sendo tarifados.
Além das compras simplificadas, o Plano Brasil Soberano deve reforçar o apoio ao setor a partir de setembro, com linhas de financiamento e garantias às exportações. A expectativa é que a medida ajude a garantir renda para os produtores afetados pelo tarifaço americano, ao mesmo tempo em que assegura o abastecimento de programas sociais no país. De Brasília, Aline Beckett. Vamos repercutir também com o João Belucci sobre essa nova atualização, essa autorização do governo para regulamentar e também essa nova definição. A gente viu que teve inclusive uma liberação, uma dispensa de uma licitação para realizar a compra de alguns itens para oferecer, inclusive, no lanche escolar. E a gente já viu essa história, João, sobre a liberação de licitações durante o enfrentamento à Covid-19. A falta de responsabilidade com o dinheiro público também. Existe um receio de que isso possa se repetir nesse momento que já está difícil e complicar ainda mais quando se fala de uma ausência de responsabilidade com esse orçamento? Não, totalmente, Bruno. Até porque infelizmente, o que a gente espera em termos de Brasil é que agora o governo atuando em grande parte dessa compra de alimentos sem licitação, sem o pregão público, como quer que seja, a tendência é que no futuro tenhamos denúncias assim como de irregularidades, assim como ocorreu, como você bem mencionou, na questão da Covid-19. Tem também a questão do Rio Grande do Sul agora, das enchentes, outras enchentes no Brasil. Sempre que o governo atua alegando estar atuando em emergência, em urgência, sempre os controles são flexibilizados e há uma maior facilidade para que ocorram atos de corrupção. Agora, nesse ponto da atuação do governo comprando os alimentos, também é bastante questionável. O governo poderia atuar, como vem fazendo, na questão da concessão de crédito, lembrando que, especialmente nesses bancos públicos, a concessão de crédito, evidentemente, caso não haja o pagamento, quem assume é o banco público, que, em última instância, é o pagador de impostos brasileiros. Pode atuar desbravando novos mercados, que é o que tem feito, de fato, como mostrou bem claro na matéria, vem buscando novos mercados para que o tarifaço acabe sendo diluído e sejam esbravados novos mercados consumidores. Esse é o possível. Agora, falta só combinar com o próprio líder do grupo, que é o Lula, mesmo o Haddad, a Gleice, outros líderes do grupo petista, que vem a cada declaração colocando mais lenha nessa fogueira. Você tem o Geraldo Alckmin atuando para tentar fazer essa ponte a novos mercados. Você tem a concessão do crédito via bancos públicos, você tem a compra de alimentos via outros setores. Mas na hora da declaração dos chefes, acaba sendo uma coisa, me parece, bastante eleitoral, já pensando nas eleições do ano que vem e jogando mais lenha na fogueira, numa espécie de discurso de soberania, vamos todos salvar o Brasil, quando a gente sabe que é bem o contrário. É muito mais prejudicial para o Brasil não ter os Estados Unidos como parceiro do que o contrário, já que a economia dominante no mundo, a maior de todas, são os Estados Unidos, Bruno.